Imagina a cena: um general, um herói de guerra, voltando para casa depois de uma vitória. Uma vitória que salvou o povo dele. Ele espera festa, celebração, sabe? Mas ele carrega um segredo pavoroso. A primeira pessoa que sair para parabenizá-lo vai selar um destino terrível. Um destino que ele mesmo decretou. Essa cena brutal é o centro da nossa análise hoje. A história de Jefté e seu voto controverso, que a gente encontra lá no livro de Juízes. E para guiar nossa conversa, a gente está com um artigo bem denso do site teológico.clube, chamado O Voto de Jefté. E o nosso objetivo aqui é ir fundo mesmo, tentar desvendar quem foi essa figura, o que levou ele a uma promessa tão extrema e, claro, mergulhar no debate de séculos, o que realmente aconteceu com a filha dele. Bom, vamos começar a desvendar isso. Para começar, quem era esse tal de Jefté? Ele está longe de ser aquele herói convencional, né? O artigo descreve ele como um guerreiro valoroso, que já dá uma pista da capacidade do cara. Mas a origem dele, nossa, para dizer o mínimo, era um campo minado social. Ele era filho de um homem importante, Gileade, mas com uma prostituta. O que naquela sociedade era basicamente um carimbo na testa, né? Exato, bastardo, um pária, alguém sem lugar. E a coisa só piora. Os próprios meio-irmãos, os filhos legítimos, expulsam ele de casa. Pra garantir a herança, claro. Exato, para garantir que ele não toque em nada. E aí ele é forçado a fugir para uma terra chamada Tob, que era tipo um território sem lei. E lá, como um exilado, ele acaba atraindo um grupo que o texto chama de homens levianos. Isso sempre me intrigou. O que seriam esses homens levianos? Criminosos? Mercenários? O que a fonte diz sobre a vibe desse grupo? Essa é uma ótima pergunta, porque isso define o personagem. Homens levianos pode ser traduzido como homens desocupados, aventureiros, talvez até fora da lei. Pensa neles como uma milícia particular, sabe? Uma gangue de mercenários que se juntou ao redor do líder mais forte e carismático que eles encontraram. E esse líder era Jefté. Então ele não era só um exilado. Não, ele se tornou um chefe de guerra no exílio. Isso mostra que, mesmo marginalizado, a habilidade de liderança e de combate dele era inegável. E é justamente esse histórico de rejeição que se torna o motor de toda a história. Ele carrega essa ferida de ter sido expulso, de ser visto como inferior. Isso cria nele uma necessidade quase patológica de provar o seu valor, de conquistar a legitimidade que foi negada para ele. E aí vem a ironia do destino. Exato. Os amonitas, inimigos de Israel, estão prestes a esmagar Gileade. E os anciãos... Os mesmos que o rejeitaram. Os mesmos que o rejeitaram, ou que no mínimo não fizeram nada para impedir, vão procurar por ele em Tob. Desesperados. É quase uma cena de filme, né? O rejeitado se torna a única esperança. E eles não só pedem, eles imploram e fazem uma proposta irrecusável. Exato. Se você nos liderar e vencer, você não vai ser só um general. Você vai ser nosso chefe, o líder de todo o Gileade. Para Jefté, isso não era só uma batalha. Era a chance de esfregar na cara de todo mundo que o desprezou que eles estavam errados. A motivação dele é quase uma vingança social. Exatamente. A pressão em cima dele devia ser colossal. Ele não podia falhar. Não era só a segurança do povo, era a própria identidade dele em jogo. A validação de uma vida inteira. E é nesse caldeirão de desespero, ambição e trauma que ele faz o voto. E que voto? Pouco antes da batalha, no auge da tensão, ele faz essa promessa a Deus. A fonte cita o texto e é de arrepiar. Se Deus lhe entregasse os amonitas, aquele que sair da porta da minha casa ao meu encontro será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. É uma linguagem muito pesada. Definitiva. E a gente precisa parar nessa palavra, holocausto. O artigo é muito claro nisso, não é uma metáfora. A palavra hebraica para isso, olá, significa literalmente aquilo que sobe, falando da fumaça de uma oferta queimada no altar. Um termo técnico, então. Um termo técnico para um sacrifício pelo fogo. Desde o começo, a linguagem do Jefté aponta para uma oferta literal, que envolveria a morte da vítima, seja um animal ou, tragicamente, uma pessoa. É assustador pensar que ele já tinha isso em mente. E o que vem a seguir é o roteiro de uma tragédia clássica.
Jefté vai para a batalha e a vitória é avassaladora. O artigo menciona que ele conquista 20 cidades, de Aroer até Minite. Ele é o herói, conseguiu a liderança, o respeito, a validação. Ele é o homem mais importante de Gileade, o auge da vida dele. A gente quase esquece daquele voto sombrio, né? Quase. Até ele chegar em casa. E a cena do retorno é construída de uma forma, nossa, devastadora. Ele se aproxima de casa, provavelmente exausto, mas triunfante, e a primeira pessoa a sair para celebrar com a alegria mais pura, com danças e tambores, é a sua única filha. O texto faz questão de frisar isso. Sim, ele não tinha outros filhos ou filhas. Era ela, a única herdeira, o futuro dele. É de partir o coração. A alegria dela batendo de frente com o horror que a gente já sabe que está vindo. A reação dele é imediata, violenta. Ele rasga as próprias roupas, um sinal de luto extremo e desespero. Exato. E ele diz: "Ah, minha filha, você me arruinou. Eu fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás." Uma coisa que eu sempre me perguntei: por que ele se sentiu tão preso? Ele era o líder vitorioso, o herói. Ele não podia só dizer: cometi um erro, foi uma promessa estúpida, não vou cumprir. Essa é a chave para entender a mentalidade da época e dele. Para o Jefté, voltar atrás num voto a Deus seria um ato de fraqueza, de impiedade. Seria destruir a própria legitimidade que ele acabou de conquistar com sangue. Seria como admitir que ele não era um homem que cumpria a palavra nem com Deus. Que terrível. Na visão distorcida dele, a honra estava em cumprir a promessa, não em reconhecer o erro. Ele estava preso numa armadilha que ele mesmo criou. E a reação da filha é talvez ainda mais chocante. Ela não protesta, não foge. Ela aceita, mas faz um pedido muito específico. 2 meses nas montanhas com as amigas para lamentar. E o texto é explícito sobre o que ela ia lamentar. A virgindade dela. Exato. O fato de que ia morrer sem casar, sem ter filhos, sem continuar a linhagem da família. E é esse detalhe, esse lamento tão específico que o artigo usa como a chave para abrir toda a discussão. O que de fato aconteceu com ela? Exatamente. A história chega numa encruzilhada. E o artigo explora as 2 principais correntes de interpretação. A primeira, que é a mais aceita pela maioria dos estudiosos, é a mais direta e brutal. Sim, ela foi literalmente sacrificada. Morreu como um holocausto. E quais são os argumentos para essa interpretação? Além da palavra holocausto, que já é bem forte. O principal pilar é o próprio contexto da época. O livro de Juízes descreve um período muito sombrio de Israel. Caos moral, anarquia religiosa. Aquela frase famosa: cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Essa mesma. O artigo argumenta que Jefté, apesar de israelita, tinha um pensamento pagão, muito influenciado pelos povos vizinhos. Para esses povos, como os amonitas, que ele acabou de derrotar, o sacrifício humano aos deuses deles, como Moloque, era uma prática conhecida. Jefté parece ter visto Deus não como o Senhor da Aliança, mas como uma divindade com quem se podia negociar. Uma barganha. Uma barganha. E aqui a fonte faz um ponto teológico crucial. A vitória de Israel não aconteceu por causa do voto. Aconteceu apesar do voto. Aconteceu apesar do voto. O texto diz que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté antes da promessa. Ah, então Deus já ia agir de qualquer forma. Exato. A intenção de Deus já era libertar o povo. O voto foi um ato de fé vacilante e ignorância de Jefté, não uma condição que Deus impôs. Ok, essa visão é bem sombria, mas parece consistente com o texto. Mas e a alternativa? A de que ela não morreu, que ela foi dedicada a um serviço no templo, a uma vida de celibato. Eu consigo entender por que essa ideia atrai tanto. A imagem de um herói de Israel fazendo um sacrifício humano é horrível. Sim. E a persistência dessa visão se baseia em 2 pontos. O primeiro é essa menção de que o Espírito do Senhor estava sobre ele.
Os defensores dizem que alguém inspirado por Deus não cometeria uma atrocidade dessas, até porque a lei de Moisés proíbe o sacrifício humano. Faz sentido. E o segundo ponto? O segundo é o foco no lamento pela virgindade. Eles interpretam isso de forma literal. A tristeza dela não seria pela morte, mas pela consequência de uma vida de celibato forçado, sem poder cumprir o que era visto como o papel da mulher na época. Casar e ter filhos. Exato. Nessa visão, ela teria se tornado uma espécie de freira do Antigo Testamento, vivendo isolada a serviço do tabernáculo. É uma tentativa de suavizar a história. O problema, como o artigo demonstra, é que quando a gente olha o quadro geral da Bíblia, essa interpretação encontra um obstáculo quase intransponível. Simplesmente não existe nenhum precedente bíblico para esse tipo de sacrifício de serviço como pagamento de um voto de guerra. E figuras como Sansão e Samuel? Bom ponto. Eles foram dedicados a Deus sim, mas foi uma consagração feita pelos pais antes deles nascerem, seguindo um modelo específico. Não foi uma barganha desesperada em troca de vitória militar. E a palavra holocausto continua sendo a pedra no sapato dessa interpretação. É muito, muito difícil contornar o peso dessa palavra. Senso acadêmico que a fonte aponta vai para a conclusão mais trágica mesmo. Mas, independentemente da interpretação, uma coisa fica clara. O voto de Jefté foi um erro catastrófico. E, acima de tudo, completamente desnecessário. Exatamente. E o artigo faz um ótimo trabalho ao dissecar as falhas de caráter e de fé que levaram Jefté a esse ponto. A primeira, e mais óbvia, é a precipitação. Ele agiu por impulso, movido pelo medo de perder a sua grande chance, sem parar um segundo para pensar nas consequências. E essa precipitação parece ser a marca registrada dele, né? Um sujeito que passou a vida marginalizado e quando a oportunidade aparece, ele se agarra a ela com a força de quem não pode falhar. Diretamente. É a ação de quem não confia plenamente que a promessa dos anciãos e a ajuda de Deus seriam suficientes. O que nos leva à segunda falha. Uma profunda falta de discernimento. Ele não entendeu a natureza do Deus a quem ele supostamente servia. Mas o próprio livro de Juízes já tinha exemplos do contrário. Exato! O artigo nos lembra de Gideão, que venceu um exército gigante com só 300 homens. Ou de Débora, que liderou Israel a uma vitória impossível. A história de Israel já provava que Deus não opera na base da barganha. O que nos leva, imagino, à terceira falha. A visão que ele tinha de Deus era completamente distorcida. Precisamente. Ele tratou a relação com Deus como uma transação comercial, uma visão típica das religiões pagãs ao redor. Eu te dou o sacrifício mais chocante que eu consigo imaginar e, em troca, você me garante a vitória. Isso. Ele transformou um ato de fé em um contrato, rebaixando Deus a uma divindade que pode ser manipulada por ofertas. E talvez a raiz de tudo isso, a quarta falha que a fonte aponta, seja mais chocante para um líder de Israel. Um profundo desconhecimento das Escrituras. A gente assume que um líder do povo de Deus conheceria o básico da lei, né? Pois é. O artigo sugere que a ignorância dele era um reflexo da ignorância da nação inteira naquela época. A lei mosaica, que era a Constituição de Israel, proibia o sacrifício humano de forma inequívoca. Era classificado como uma abominação, uma das práticas pagãs que Israel deveria rejeitar com mais força. Então, o fato dele sequer cogitar isso mostra que o conhecimento dele da própria fé era superficial, contaminado pelas crenças dos povos que ele deveria combater. Ele conhecia as táticas de guerra, mas não conhecia o seu Deus. Uau! Quando a gente junta todas as peças, a história se torna um conto preventivo incrivelmente sombrio. É sobre como a fé, quando misturada com o desespero, com ignorância e com essa necessidade avassaladora de autoafirmação, pode se transformar num monstro. Jefté conseguiu a liderança e o status que ele desejou a vida inteira. Mas o preço foi aniquilar o próprio futuro, a própria família. Exato. E talvez a gente possa terminar com uma reflexão que o artigo inspira, mesmo que não coloque nesses termos. A análise foca muito, e com razão, na falha individual de Jefté, no voto dele, na ignorância dele, na tragédia pessoal. Mas e a comunidade?
E os anciãos de Gileade? É um bom ponto. Eles são os catalisadores de tudo isso. Eles são. Eles rejeitaram e expulsaram o homem por causa da origem dele. Anos depois, por puro pragmatismo, no momento de crise, eles o procuram. Não por arrependimento, mas porque precisam das habilidades militares dele. Eles usam o desespero de Jefité, a necessidade de aprovação que ele tinha, para resolver o problema deles. E o colocam numa posição de poder absoluto. Sem se questionar sobre as feridas que aquele homem carregava. Isso levanta uma questão que ecoa muito até hoje. Qual é a responsabilidade de uma sociedade pelas ações desesperadas dos líderes que ela mesma escolhe em tempos de crise? A tragédia foi o ato de Jefté, sem dúvida, mas o palco para essa tragédia, a condição que tornou aquele ato possível, foi montada pela mesma comunidade que, no final, precisou dele para sua salvação.